Glória ao Senhor. Com muita alegria, quero apresentar o preletor desta noite, pastor Iago. E é um jovem falando para jovens. E Deus usa jovens. Então que a glória do Senhor esteja sobre ti, e a autoridade do céu venha sobre ti, e que a tua palavra toque a jovens, adolescentes, a pessoas de meia idade e anciãos. Queremos Deus, mas queremos um alimento que venha direto do céu. Deus te use, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Toda honra, glória e louvor ao nosso Deus. Queira tomar seu assento, por gentileza. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Motivo de grande alegria, uma honra muito grande. Eu quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor, nossa pastora Eliane, que desde os meus 12 anos tem me adotado aqui como filho. Quero agradecer a Deus pela vida da pastora Pauliane e do Fábio, pelo convite. É uma honra muito grande, mas eu sei que o Senhor tem uma palavra para o nosso coração. Abra sua Bíblia, por gentileza. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 21, versículo de número 22. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, né? Deus me deu um presente, e um presente que eu não mereço. Mas é obrigado, Senhor, pelo presente, não é? Minha esposa, que é a minha maior intercessora. Permita, pastor, mandar um abraço. Nesse exato momento, tem irmãs lá, de joelho dobrado, orando por mim. Lá no Topolândia. Eu quero agradecer este grupo e a família que está lá assistindo em São Sebastião. João, capítulo de número 21, versículo de número 22. Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Jesus está junto ao mar de Tiberíades. Ele foi buscar a Pedro, logo depois da sua ressurreição. Pedro, entendendo que o seu erro foi muito grande, largou todo o ministério e voltou ao mar a pescar. E no encontro que ele tem com Jesus, Jesus faz 3 vezes a mesma pergunta, mas com sentidos diferentes, dizendo: Pedro, tu me amas? E nas 3 vezes que Pedro diz eu te amo, e por fim ele diz: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, saiba de uma coisa, hoje você pode andar, hoje você pode escolher a tua direção. Mas falando sobre o martírio que Pedro iria sofrer, logo em seguida ele diria: mas virá um dia em que você não vai escolher o seu destino. Você irá padecer pelo Evangelho, irá padecer pela minha causa. E neste momento, Pedro, ouvindo isto, olha para João e pergunta a Jesus: Senhor, mas referente a este aqui, o que será dele? Esta pergunta revela no coração de Pedro algo que controvertia o coração dos discípulos. Porque João, com 14 anos de idade, chamado ao colégio apostólico, sempre foi o discípulo mais próximo. E isso nos faz entender uma coisa: o mesmo Jesus que não faz acepção de pessoas para salvação, ele trabalha com níveis de relacionamento. E estes níveis de relacionamento revelam como deve ser a nossa vida. Porque em 3 ocasiões especiais,
Quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo, no Monte da Transfiguração, e dentro do Getsêmani, Pedro, Tiago e João ali estavam. E por que somente os três? Porque, eu repito, Deus não faz acepção de pessoas para salvação. Mas a unção e a intimidade com Deus não são também para qualquer pessoa. Você está no mundo, você está dentro de um convívio, no teu trabalho, na tua faculdade, na tua escola, seja onde você for. Mas eu quero te dizer uma coisa: isso não significa que você deve se adaptar ou se misturar a este meio. Deus não nos chamou simplesmente para número, Deus não nos chamou simplesmente para festas, Deus nos chamou para intimidade com Ele. E a intimidade, senhores, a intimidade, ela não é de graça, a intimidade tem preço, e o nome do preço é a renúncia. Quando eu percebo que Jesus subindo para ser crucificado, o único que fica naquele monte é João. Depois, quando Jesus ascende, sobe aos céus, a igreja primitiva começa em uma tacada só, em poucos dias. Uma igreja em Jerusalém pula de 120 para 8.120 crentes. E qual é o nome disso? Avivamento. Vou repetir, qual é o nome disso? Avivamento. Quando o poder do Espírito é derramado, quando o revestimento de poder entra na igreja, e este grupo deixa de ser um grupo que está orando a portas fechadas há mais de 10 dias, e passa a ser um grupo que passa pelo meio das ruas, olha para um paralítico que está há 40 anos sentado pedindo esmola, e Pedro olha para ele e diz: eu não tenho ouro, não tenho prata, mas eu tenho algo que eu recebi e eu posso te dar. Levanta e anda. O avivamento desperta uma curiosidade tão grande, uma curiosidade tão grande, que eles dizem: que hora é essa que estes homens estão embriagados? Ele diz: não, nós não estamos embriagados. Isso é o cumprimento da promessa que o Senhor fez pelo profeta Joel, dizendo que nos últimos dias Ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, sobre os filhos, sobre as filhas, sobre os servos, sobre as servas, sobre os jovens, sobre os velhos. O Espírito seria derramado. Essa igreja cresce, e a igreja só cresceu porque cresceu debaixo do poder do Espírito Santo. Este poder levantou tanto jovens como Estevão, um diácono cheio do Espírito Santo, que operava milagres, foi morto, caiu de joelhos perante os homens, mas quando olhou para cima, o Senhor Jesus, ele viu de pé para receber. A igreja cresceu, sim. O avivamento fez com que Jerusalém fosse incendiada. O problema é que logo depois do avivamento veio a perseguição. E se engana quem acha que a perseguição acabou com o avivamento. Perseguição não acaba com o avivamento. Perseguição espalha o avivamento. Se tinha um bando de doidos em Jerusalém, agora eles se espalharam. E se espalharam pior, com o poder do Espírito Santo, que é altamente contagiante. Mas João permanece em Jerusalém até o ano 69, um ano antes da queda de Jerusalém, como líder da igreja local. Logo depois, João vai passar o fim dos seus dias pregando na Ásia Menor. E lá na Ásia Menor, enquanto ele está cuidando de igrejas, enquanto ele está discipulando obreiros, o imperador, por nome de Domiciano, diz: vamos parar esse homem, vamos exilar ele, colocar ele numa ilha chamada Ilha de Patmos, a 55 quilômetros da costa. E lá ele morre. Lá a gente para ele.
Este João não é mais o jovem que estava com Jesus. Agora já é um senhor. Já está com a idade avançada. E eu posso imaginar João indo para a ilha de Pátimos. Enquanto ele está na ilha de Pátimos, ele começa a se lembrar como foi bom caminhar com Jesus. Como foi aquele início da igreja, o chamado primeiro amor. Que coisa maravilhosa foi essa. E agora ele começa a lembrar. Judas não aguentou, morreu. Todos os outros padeceram. Só eu fiquei. E fiquei por quê? Há uma promessa. E qual promessa é essa? Ele não morre até que me veja no meu reino. Eu não quero entrar no mérito. A tradição diz que aconteceram inúmeras coisas com João. Mas o fato é, João na ilha de Pátimos. Ilha de Pátimos é ilha de férias, hein? Não é lugar de cruzeiro CVC. Ilha de Pátimos é exílio. E ele olha e diz: não morro. Não, eu tenho uma promessa. E ele diz: Senhor, só eu fiquei. E quem sabe, na mente de João, ele diz: agora acabou minha carreira. Agora eu vou sossegar. E de repente, capítulo de número 1, Apocalipse. Eu, João, versículo de número 8, companheiro na aflição. Porque para falar de evangelho tem que sofrer junto. Para falar de reino tem que vestir a camisa e sofrer junto. Deixa eu abrir um parêntese. Nós estamos numa fase do politicamente correto, onde ninguém pode se comprometer com as verdades do reino. Para ser servo do reino, para manter a promessa de pé, tem que ter coragem de bater no peito e dizer: não me contamino, eu me mantenho. Não, precisamos parar de falar que nós vamos morrer pelo evangelho, enquanto nós não estamos dispostos nem a viver por ele. Precisamos de parar de falar do martírio, enquanto eu estou pastor de igreja. Na sexta-feira ninguém aparece no culto de ensino. Eu quero morrer pelo evangelho, pelo qual eu não me comprometo. É muito bom ser parceiro de passeio. É muito bom ter alguém para ir no cinema. É muito bom ter alguém para fazer qualquer tipo de coisa. Pergunta para quem está do teu lado: tu é meu companheiro na aflição? Quando você passar pelo ensino médio e o teu professor de sociologia quiser fazer você engolir de goela abaixo aquelas teorias que nada tem a ver com a realidade, porque ele não teve experiência com Deus, vai se encolher ou vai se posicionar. Quando o mundo estiver atacando a igreja e dizendo: não precisa de tudo isso, os artistas que dizem: não, evangelho não é assim, eles são radicais. Não somos radicais, somos companheiros pela causa do evangelho e nos mantemos fiéis a esta causa. Pergunta para alguém: vai ser meu companheiro? No dia do Senhor, João está parado. E ele olha. E de repente o céu começa a se mover diferente. Quem é de região praiana como eu sou, levantar o dedo sabe para onde vai o mar, né? Pastor Tiago é lá da Ilha Bela também.
começou um vento estranho, e não é vento quente de noroeste. O céu se abre, e a constatação dele é: eu estou vendo. E uma voz brada: João, eu sou o Alfa, o Ômega. Não, todos aqui sabemos que Alfa é a primeira letra, a Ômega é a última letra. E o que quer dizer isso, João? Eu sou a que esteve contigo no início da tua caminhada, que lá no mar da Galileia disse: João, larga esse negócio de pescar peixe, vem pescar homem. Eu também sou o Ômega, que estou no fim. João, abre os olhos. E João abre os olhos e vê 7 candelabros de ouro. E aqui, eu estava lendo isso ontem, o Senhor tremeu meu coração. João diz que no meio deles, ele não afirma, pastores, ele não afirma. Ele diz alguém semelhante, alguém parecido com alguém que eu conheço. Parecido com o Filho do Homem. Mas o Filho do Homem que eu conheço é o Filho do Homem da Galileia. Não tinha parecer nem formosura. Olhando para ele, não tinha beleza nenhuma para que o desejássemos. Mas este está vestido com uma roupa comprida de linho. Na Galileia eu ouvi ele dizer que ele não tinha nem onde colocar a cabeça. Mas esse que eu estou vendo, ele está com um cinto de ouro amarrado na sua cintura. A cabeça e os cabelos dele são brancos como a lã. Mas quando eu olhei para os olhos dele, não eram olhos de pessoas normais, eram olhos como que de chama de fogo. Pés. Ele utiliza essa expressão semelhante, porque ele descreve a revelação de acordo com as suas próprias forças. Semelhante ao bronze quando queimando. E aí ele usa o presente contínuo. Não para de pegar fogo. Não para de pegar fogo. Faz o seguinte: bate na mão de quem está do teu lado e fala para ele que a gente tem uma raiz pentecostal. E aqui também o fogo não apaga. Está queimando ainda. Ele tem na sua mão 7 estrelas. E quando ele fala das estrelas mais para frente, ele vai entender que as estrelas são os pastores das 7 igrejas. Sabe o que ele está dizendo? Ele ainda tem o comando e o governo da igreja. Segundo, na sua boca tem uma espada afiada de 2 gumes, porque a sua palavra é penetrante. Espera aí. Se alguém ouvisse e um homem por nome de Daniel tivesse ouvindo essa revelação, pastor Paulo, ele diria assim: eu acho que eu ouvi um homem parecido com esse. Daniel capítulo 10 versículo 7. Ele também tinha um vestido de linho. Seu cinto era semelhante ao fino ouro de Ufaz. Sua face como um relâmpago, olhos como chamas de fogo, braços e pés como bronze polido. E agora eu quero que você preste muita atenção neste detalhe. Qual é o detalhe? É que João descreve que a voz dele era como a voz de muitas águas. Mas Daniel descreve que a voz dele era como a voz de uma multidão. Posso te fazer um pedido? Posso? 30 segundinhos, vai, levanta os 2 braços para cima. Pede licença pro irmão. Abre a boca e dá uns glória, um aleluia, daquele que você sabe dar. Não.
Você não veio do interior para gritar pouco. Você não veio do vale para gritar pouco. Eu não venho do litoral norte para gritar pouco. Você não veio do Planalto para gritar pouco. Grita um pouquinho mais. Diga glória e aleluia. Então tá aí uma constatação, pastor Luizinho. A voz dele é parecida com a voz da sua igreja. A voz dele é parecida com a voz da sua igreja. Quando a igreja, cadê a igreja? Tem igreja aí? Tá escuro, eu sou míope, eu tô enxergando uns borrão aí. Tem igreja aí? Então quando essa igreja começa a dar glória, aleluia, alguém vira e diz: Deus é surdo? Não, querido, é a nossa voz que é parecida com a voz dele. Quando ele fala é como a igreja falando. Termino. Daniel, e eu ouvi o nosso apóstolo falando que a glória de Deus debilita o corpo físico. Daniel, ele disse que ele ficou doente, que quem estava perto não viu nada, mas saiu correndo, deixou ele sozinho. Mas João, quem? João diz: eu acho que eu já vi a promessa cumprida, vou morrer. Mas eu quero te dizer uma coisa, que a glória que você está vendo aqui, que já está aqui, não é para matar. Bate na mão de alguém e fala: não é para matar. Fala pro outro que não é para matar. Você não vai morrer não. Pode, não vai morrer antes de casar não. Pode bater na mão dele isso aí. Quando ele diz cair como morto, pastor Adonias, a verdade é que João diz: a promessa cumpriu, pastor Paulo. Posso ir em paz. Mas eu amo esse mais. Ele muda, pastor Cláudio, todo sentido. Ele chegou perto de mim, colocou a mão e disse: não temas. Está se entregando para a morte por quê, João? Está se entregando para morrer por quê, João? Levanta e escreve. Não, você não entendeu. Vá, eu vou de novo. Não, o que você está vendo aqui não é para te matar, não é para parar o teu ministério. Ainda tem coisa para você ver. Levanta e escreve. E o que ele escreve? O livro do Apocalipse. Vou resumir: livro do Apocalipse, capítulo 1 ao capítulo 3. Toda a cronologia da história da igreja, as 7 igrejas representadas, da igreja primitiva, passando pela igreja da apostasia, a igreja da reforma protestante e a igreja dos últimos dias. Capítulo 4, a igreja subiu. E até o capítulo de número 18, 4 cavalos, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças da ira de Deus na grande tribulação sobre a humanidade. Capítulo 19, as bodas do Cordeiro na Nova Jerusalém, a segunda vinda de Cristo e a batalha do Armagedon. Versículo 20, o milênio, o fim do milênio, com o diabo saindo para enganar as nações. Capítulo 21, o novo céu e a nova terra, onde não tem morte, choro, dor, tristeza, fome, maldição. Ali só haverá alegria. Nos últimos minutos eu termino assim. Tem algum companheiro de aflição aí? Então saiba de uma coisa: você é a igreja do último tempo. Nós somos a igreja do tempo do fim. Infelizmente, algumas visões teológicas colocam, pastor Adonias, a escatologia como uma escatologia egoísta. Não é a escatologia egoísta. Jesus vem e o mundo vai explodir. Eu quero ir para a glória. Não quero saber do pecador nada. A igreja não tem essa escatologia. A igreja do tempo do fim é uma igreja que se posiciona.
Sim, Jesus vem. Sim, quem dera ele viesse agora. Se ele viesse agora, seria maravilhoso. Para mim particularmente, realizando um sonho e acordar do sonho na glória, no maior sonho que tem. Mas nós estamos posicionados para o tempo do fim, porque Jesus vem. Só que nós estamos prontos, assim como foi no início da igreja primitiva, para o grande e último avivamento do tempo do fim. Eu termino com uma história. No século XIX, século XIX não tinha esse mover todo do Espírito Santo. A igreja pós-reforma não deu tanta ênfase nos dons espirituais. Mas no dia 1º de janeiro de 1901, 1º de janeiro de 1901, o primeiro dia do século 20. Ah, meu professor de história, vai me amar. Uma mulher chamada Agnes Osman, lendo Atos 2, disse: eu quero isso para mim. E o Senhor a batizou com o Espírito Santo. E ela entrou numa escola que buscava esse batismo. A escola de Charles Fox Parham. Eu procurei quantos anos ele tinha. 32 anos. Tem alguém de 32 aí? É jovem. Buscando a Deus, buscando o batismo. Até 1906, quando o Espírito Santo desceu naquela escola, e todos os que estavam na sala foram batizados. Mas um homem, filho de escravos, cego de um olho, chamado William Joseph Seymour, de 36 anos, ele diz: eu não recebi o batismo do Espírito Santo. Por quê? Porque eles estavam na época da segregação racial. Ele era negro e não podia entrar na sala de aula. E sabe o que ele disse? Sabe qual é o problema? Eu não recebi, não é por causa dos outros, não. Eu não me ponho como vítima. Eu estou orando pouco. Ele orava 4 horas por dia. Naquele dia ele disse: vou orar mais. Passou a orar 6 horas por dia. Foi chamado a Los Angeles para pregar em uma igreja. Quando ele começa a pregar Atos 2, ele foi só com a roupa do corpo e o dinheiro da ida. Os donos da igreja, graças a Deus aqui não tem, mas só em Los Angeles tem. Os donos da igreja disseram assim: não gostamos dessa pregação, vaza daqui. Ele sai e fala: meu Deus do céu, para onde eu vou? E uma família da igreja, na rua Bonnie Bray, número 314, diz: fica aqui que nós gostamos dessa mensagem. Fiquei curioso. E ele diz: ok, vamos fazer o seguinte, eu vou, mas nós vamos buscar o revestimento de poder, certo? Certo. Los Angeles, todo mundo aqui, quando criança, assistiu às visões da Raven. Que você lembra da abertura? As casas em Los Angeles não são no térreo, são no primeiro andar. No dia 14 de abril de 1906, enquanto eles oram, o Espírito Santo desce naquela rua, batiza todo mundo, até o William Seymour, com o Espírito Santo. Uma moça que nunca tinha visto um piano na vida, pastor Nil, começa a tocar como se tivesse tido aula. O poder de Deus toma aquela rua. Aquele culto não durou 2 horas, aquele culto durou 3 dias seguidos. Vai pesquisar os noticiários. Sabe como o culto terminou? Terminou porque o primeiro andar da casa desabou, e os crentes caíram no porão falando em língua. Ninguém se arranhou. Os vizinhos, ouvindo aquele barulho, subiram as escadas para ver o que estava acontecendo e caíram para as escadas, batizados com o Espírito Santo e com fogo. Eles procuraram um salão velho, onde tinha sido uma igreja metodista episcopal.
é até sarcástico, mas que tinha pegado fogo. William Seymour inaugurou o primeiro culto na Rua Azusa. Botou entre os seus joelhos 2 caixas de sapato e começou a orar: Senhor, este culto é seu. O Espírito Santo tomou aquela rua. Diário Principal de Los Angeles: bando de loucos na Rua Azusa falam em línguas inteligíveis. Eles acharam que iam acabar com o avivamento, pois não, trouxeram toda Los Angeles para lá. Quantos mais se noticiava nos jornais, mas as pessoas iam e eram alcançadas pelo poder de Deus. Neste ínterim, 2 homens alcançados pelo poder de Deus: Daniel Berg e Gunnar Wingren, debaixo desse fogo, estão lá no meio do mistério. Oh glória! E o Senhor fala para eles: é parar. E eles dizem: Senhor, onde é parar? Eles pegam, literalmente, eles pegam o mapa, põe o dedo, olha lá, parar, vamos para lá. Não sabia nem que língua falava. Entrando no navio Clemente, ouviram um português pela primeira vez. Daniel Berg tinha 26 anos, era solteiro. Gunnar Wingren tinha 31 anos, era também solteiro. Chegaram em Belém do Pará no dia 19 de novembro de 1910. Comeram uma manga e deram graças. Foram para uma igreja. Essa igreja não os recebeu muito bem, começaram a os perseguir. E num dia, Daniel Berg está sendo confrontado por uma mulher chamada Celina de Albuquerque, que pergunta para ele: missionário, se isso é verdade, eu quero receber. Celina de Albuquerque está orando meia-noite na casa dela, quando o Espírito Santo vem. A primeira mulher batizada com o Espírito Santo em solo brasileiro. A irmã dela, chamada Nazaré, ouve o barulho e sai correndo. De Celina, o que aconteceu? No meio da correria também é batizada com o Espírito Santo. 12 crentes se reúnem e no dia 18 de junho de 1911 começam a missão de fé apostólica, que em 1918 passou a se chamar Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Gunnar Wingren olha para Daniel Berg e diz: o fogo está espalhado em Belém. Vamos fazer o seguinte, vamos dividir. Para onde Deus te mandou? Para São Paulo. Gunnar Wingren: então Deus mandou para o Rio de Janeiro. É 5 de maio, dia da pioneira, Paulo de Janeiro. Daniel Berg desce no corpo do céu. Primeiro bondinho que ele pega, alguém olha para ele e diz: o senhor é Daniel Berg, te conheci pela pregação. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus voltará. Eu vou te avisar uma coisa, Daniel Berg, aqui em Santos não vai ter uma viva alma que vai ouvir o que você prega. Eu não sei qual é o fator de limitação que você coloca diante de Deus, mas eu sei que essa igreja nasceu com jovens apaixonados pelo avivamento e pelo fogo do Espírito Santo. Com a permissão do nosso apóstolo, fique em pé. Aí na segunda galeria, na primeira galeria, aí no fundo, aqui no púlpito, eu tenho uma notícia: o fogo que acendeu naquele dia está aceso numa mocidade que não trocou a mensagem. Jesus vem! Eu vou fazer porque Deus mandou, meu pastor. Em 1993, o Senhor tinha 42 anos. E alguém disse:
é novo demais para o Campo de Santos. Diz que a Baixada veio ontem e o Litoral vem amanhã. Não interessa qual é o fator de limitação que você coloca para Deus. Não tem novo demais, analfabeto demais, pobre demais, feio demais. Ó, que você não pode ser incrédulo, duas caras. Levanta a mão aqui para Jesus da igreja, levanta a mão para Satanás lá fora. Isso não dá para ser. Mas se você for santo, puro e arder na chama do Espírito Santo, eu quero dizer, uma deles, este congresso marca a nossa vida, porque daqui para frente entendemos a nossa identidade. Somos a geração do avivamento, do tempo do fim. Estamos incendiados. Levante a mão. Levante a mão. Faça o ato profético comigo, tá bom? Eu vou contar 1, 2, 3 e você vai gritar fogo. E quando você gritar fogo, se prepara, porque Deus vai renovar a tua vida na planta do pé ao alto da cabeça. Nem que nas caravanas, a gente carregada pela glória de Deus, não tem problema. Deus marcou a tua vida e te achou já aqui. Pergunta para quem está do teu lado, está preparado? Pergunta para o outro, está preparado? Quero ouvir glória. Pergunta se ele está preparado, ele tem que responder. Unção não é para quem está passando na esquina, unção é para quem quer. Vamos lá, uma deles. 1, 2, 3. Levante a mão e adore. Receba de Deus.